ser mais forte do universo de Black Clover no momento. E sim, ele já estava predestinado a ter o poder de manipular o tempo, isso já estava definido desde o começo do mangá. Inclusive, ele já tinha usado uma magia para paralisar o tempo sem perceber, e hoje a gente vai destrinchar esse power-up dele, e tem muita coisa pra gente falar, mas a gente também vai comentar sobre a frustração dos sentimentos que o Lúcio tem em relação ao Yuno. Vamos falar desses anjos bizarros aí, e de como possivelmente nosso maior vilão até agora vai fazer para poder derrotar o Yuno, que claramente está inderrotável agora. Na descrição tem também um link para vocês conferirem os Funko Pops e as Action Figures que estão disponíveis na Atacado Collection, tá, gente? Chegou muita coisa de One Piece, muita figure aí pra galera que curte o Pirata que Estica, muita coisa foda de Demon Slayer também, toda a coleção completa dos personagens de Kimetsu, que inclusive lançou o filme ontem e no dia 9 lança o anime, fora as figures de ReZero, de Tokyo Revengers, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, tem umas novas muito loucas, de Boku no Hero, inclusive do Bakugou, que estão incríveis. Então assim que o vídeo acabar, clica lá no link para poder conferir. Capítulo 355 acabou com o Yuno frente a frente com o Lucius, e o 356 começa justamente com o Lucius reconhecendo a força do Yuno. Mas não só isso, né, gente? Ele usa um tom de ironia aí pra poder dizer, beleza, você é muito forte, você tá muito poderoso, mas toda essa sua força aí não é o suficiente pra impedir o meu plano. E quando ele fala isso, ele tá falando exatamente do que ele sabe que o Yuno ainda vai fazer. Porque vale lembrar que o Lucius conhece as milhares de linhas temporais que podem se desdobrar, então ele já conhece os poderes que o Yuno vai manifestar ainda nessa luta. Ele não tá dizendo isso baseado nos instantes passados que acabaram de acontecer. Com o Yuno fazendo lá o escudão para poder proteger o reino e tal, ele com certeza tá falando justamente de que o Yuno ainda vai fazer nos instantes futuros, os novos poderes que ele ainda não mostrou para ninguém. Então o Lucius está preparado para tudo, e é justamente por isso que ele não tira esse sorriso maldito da cara que eu tenho vontade de esfregar no asfalto, bater no meio-fio até cair dente por dente. Enquanto tá rolando o bate-papo lá, a gente vê esses anjos aí que parecem aqueles enfeites bizarros de árvore de Natal. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi. Eles estão indo atacar mais diretamente os magos ali embaixo, porque se eles atacarem do alto de novo, o Yuno faz outro escudão embaixo e o ataque deles não chega. Mas se eles estiverem ali frente a frente com os magos, isso pode criar uma limitação pro Yuno, que teria que manipular as estrelas para criar inúmeros escudos diferentes em locais diferentes ao mesmo tempo, e a gente ainda não sabe até onde vai a capacidade dele de fazer isso, as limitações em relação a isso. Os ataques dos magos não surtem efeito nenhum, então o Maurice vem para poder dar uma breve explicação sobre eles. Quem são esses anjos? Eles são seres humanos que por algum motivo não eram uma matéria-prima apropriada para se criar a nova classe de seres que supostamente o Lucius quer criar, né? Ou por serem muito fracos, ou então por serem rebeldes e terem tentado resistir a ele. Mas como o Maurice usa o termo renegado, eu acredito mais que seja a segunda opção. Por quê? Porque uma pessoa renegada é aquela que se separa ou se afasta de uma fé, uma religião, para poder abraçar outra, né? Um apóstata. Um apóstata é uma condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, de uma doutrina, ideologia e tal, essas coisas aí. É um ato de renúncia. Ou seja, eles provavelmente renunciaram à ideologia do Lucius e agora eles estão sofrendo as consequências negativas disso. Mas renegado também define aquele que é rejeitado pela própria comunidade. Então, usar esse termo aqui pode indicar que os seres humanos que negaram a fé no Lucius, né, renunciaram a seguir ele, acabaram sendo rejeitados por ele, e por isso eles foram modificados pelo Lucius, e aí entrou o Maurice, que veio e reformou eles. O Maurice é conhecido por fazer as experiências mais bizarras que um ser humano pode fazer, né? O caso do Mars lá e da Fana é um exemplo disso, mas aqui a gente tem uma coisa ainda pior do que isso. Por quê? Porque quando a gente vê de perto esses seres, fica bem claro que eles não têm pernas, e nada no corpo humano simboliza mais a liberdade do que as nossas pernas, gente. Porque são elas as responsáveis por nos levar de um lugar para o outro, responsáveis por sustentar o nosso corpo de pé, responsáveis por permitir que a gente fuja correndo de algum lugar, né? E quando você não tem pernas, você fica totalmente limitado. Claro que na vida real, né, hoje em dia a gente tem diversas tecnologias, como próteses mecânicas que permitem as pessoas andarem de novo, cadeiras de rodas elétricas que dão mais facilidade de locomoção, mas aqui a falta das pernas simboliza exatamente a falta de liberdade. Eles ainda podem se locomover livremente, porque eles voam, né? Mas eles não têm mais a liberdade de pensar, de terem uma personalidade, eles não têm mais a sensibilidade das emoções humanas, eles são cascas, né? Eles são ocos por dentro, vazio.
A gente viu que a Lily, por mais que fosse devota, cega pelo Lúcius, ainda assim ela tinha essa emoção, essa sensibilidade, mas eles não possuem alma, né? E quando eu falo alma, de fato, assim, eu tô falando de personalidade, de raciocínio, sabe? Pensamentos próprios, eles são zumbis em formas de anjos. E se vocês se lembrarem, lá no começo, o Hades e a Salles criaram zumbis com magias de 2 cadáveres de ex-capitães, então é bem possível que essa forma, né, essa reforma que o Maurice fez aqui, tenha como base justamente aquele método que os dois usaram lá no passado, mas de uma forma ainda mais aprimorada, porque ele pega as técnicas e ele aprimora ainda mais, né, faz algo ainda maior. Então, eles basicamente possuem a mana de muitos magos, se for realmente isso, né? Que foram usadas para criarem esses seres para se tornarem tão poderosos. Mas, ao mesmo tempo, é como se a alma deles estivesse desconectada. Por isso, eles não possuem emoções, expressões faciais, nada. O que é bem interessante, já que o plano básico do Lúcius era criar um mundo onde os humanos não precisassem passar por aflições. Se você não tem alma, você não tem sentimentos. Sem sentimentos, com certeza, você não tem aflições. E nessa página a gente tem um quadro que é basicamente uma representação do Calvário na história cristã, onde conta lá que Jesus estava crucificado junto com 2 bandidos, e se você olhar bem de perto essa imagem, você vai ver que tem o anjo grandão lá e no fundo a gente tem mais 2 desses anjos, fazendo uma referência clara a esse momento da história cristã. Eu sei que a situação ali fica tão trágica que os magos mais fracos ficam em choque e praticamente se dão por vencidos, né? Porque se nem os cavaleiros de patente alta foram capazes de fazer alguma coisa, se até um capitão foi atravessado e ficou com um buraco no meio, quem é? O que eles são? O que é que eles podem fazer? Nada. Daí vem a fala da Sol em relação ao Asta, o Yuno, né, que se refere que até aqueles seres inferiores, mesmo sendo camponeses, mesmo quando parecia burrice atacassem praticamente terem chances de vencer, né, que iam pra cima de qualquer jeito, não desistiram, porque que é que eles fariam diferente? Então ela ataca um dos anjos com o golem dela, né, e apesar de ter tido seu braço estraçalhado, ainda assim conseguiu parar o ataque do anjo, mas na verdade não foi ela que parou o ataque do anjo, não foi ela que ficou mais forte do nada, de uma hora para outra ali no meio da luna, mas foi o Yuno, que tem uma percepção de ambiente muito alta, já tinha percebido o que estava rolando e ativou um dos seus novos poderes, que a Bel diz que é o poder do amor entre ela e o Yuno, e que na verdade a gente sabe que é só dela, né, para ele, a não ser que agora ele também esteja sendo recíproco, o que eu acho bem impossível. Tomara que eu esteja errada, não, tomara que eu não esteja errada, não, mas enfim. O poder é basicamente a capacidade de controlar e condensar os atributos das estrelas, como tempo, espaço, massa, né? Em que ele possa misturar isso com as leis da física do mundo e com o poder do espírito do vento, ele pode criar uma zona de mana ali em que ele consegue controlar as propriedades da mana dos aliados e dos inimigos a partir da magia interna deles, né? E daí, dessa forma, fortalecer um e enfraquecer outro. Provavelmente funciona meio que parando o tempo de saída de mana do corpo dos anjos, né? E acelerando o tempo de saída de mana do corpo dos aliados, o que permite sair menos mana de um e mais mana do outro. Por isso que a Bel diz que ele controla o fluxo de mana e tempo dentro daquele espaço em específico, que é a zona de mana que ele criou ali, né, com as estrelas e o vento, que parece uma cápsula que eles estão dentro ali. E é legal porque dessa forma ele tem total consciência da magia de tudo que tá dentro dessa zona de mana, né, o que dá para ele um controle incrível da situação. E falando em Bel, como cresceu a menina, né? Tá mais volumosa, mais coxuda também, tem até pack do pezinho aí. Mas de tudo que rolou aqui nesse capítulo, o que mais me deixou indignada, gente, é que é impossível que o tapa-tetas dela ali não caia com todo o vento rolando. Não tem como acontecer isso. Isso aí é mentira, tá? Tabata cagou aqui, porque era pra ela ter ficado com a teta de fora ali, não dá. Mas por que ela ficou mais volumosa assim, gente? A gente sabe que nem sempre o Tabata explica tudo com textos, né? E ele deixa muitas coisas subentendidas ali para forçar mesmo o nosso raciocínio enquanto a gente tá vendo o mangá. Então o lance aqui é que quando o Yuno encontrou ela, era como se ela fosse um bebê, ela era bem pequenininha. E aí conforme ele foi evoluindo em poder, ela também foi evoluindo junto. Lá na masmorra, ela tava há vai saber quanto tempo em estado de inércia, dormindo. Então ela tava enfraquecida, né?
Lembra o que aconteceu com a Undine depois de lutar junto lá da Noelle com a Megícula? Ela usou todo o poder dela e ela ficou bem pequenininha também, lá no capítulo 304. Então, quando o Yuno encontrou a Bel, foi o mesmo princípio ali. E aí ela foi se fortalecendo conforme o Yuno se fortaleceu e com isso a sua forma foi se modificando conforme o seu verdadeiro poder foi sendo reabastecido. A gente não sabe quanto tempo isso demora, até porque depois da luta da Megícula a gente não viu mais a Undine, então não dá pra tirar ela como base de recuperação de forma de acordo com a recuperação de poderes, mas eu acredito que seja o mesmo princípio. Mas vamos lá, porque agora é a hora que a gente tem o início de mais um plot twist envolvendo o Yuno, que é a ativação da magia da Terra do Nunca através da fusão da magia das estrelas com a Bel, e que é um poder que envolve toda a região que eles estão ali. A gente tem múltiplas fadinhas em todos os cantos, né? Tem perto do Sol, perto dos outros magos, né? Que inclusive recebem ali uma injeção de ânimo. E por que não falar da magia de torcida do Klaus, que é indiscutivelmente de todos os cavaleiros do reino ali o mais fã do Yuno, inclusive ele foi de reiterar fã, né? Na cara dura mesmo. E assim como a gente teve um quadro mais para trás dos touros negros todos indo juntos gritando "Asta!", aqui a gente tem um paralelo, né? Só que com o que sobrou do Alvorecer Dourado, porque não sobrou muita gente. Eles estão liderados ali pelo líder de torcida Klaus, gritando e colocando toda a confiança que eles têm em cima do Yuno, que é surpreendido pelo Lucius num golpe de deslocamento muito rápido, que deixou o Yuno surpreso, inclusive, dá pra ver pela expressão dele. Mas daí o Lucius usa as velhas e manjadas bolas dele para prender o Yuno, só que o Lucius, com essas bolas murchas aí, não consegue fazer nada. Lucius, elas não funcionam mais. Guarda suas bolas aí, porque não tem mais efeito no nosso menino amado pela mana não, tá? Porque na Terra do Nunca, o tempo é estagnado, é parado. Você tá dentro da zona de mana do Ioninho. Ali ele controla as leis, o tempo, e não você. Ou seja, a sua capacidade de acelerar, reverter, roubar o tempo ali dentro da Terra do Nunca não funciona, porque ela tem as suas próprias leis, leis essas que não podem ser alteradas. Aqui tem algumas coisas interessantes pra gente observar. Primeiro é o fato de que o Yuno podia ter cagado pra todo mundo e ido direto lá pra poder parar o Lucius, né? Deixando eles lutarem por si só, se defenderem sozinhos. Só que o pacto com o Asta incluía o fato de se tornar rei mago pra defender não só o reino em si, né? Mas as pessoas do reino. Ele não fez ali o que a maioria dos magos faria nessa situação, que é ir direto pro vilão mais perigoso, né? E deixar as pessoas cagando. Não. Ele foi simplesmente cuidar dos fracos, não deixar eles para trás e deixou o Lucius para lá por um tempo, né? O que leva a gente pro segundo ponto. O Yuno aqui não é só o vento que sopra pelas costas do esquadrão empurrando eles, mas agora ele também é a estrela guia, que guia eles pelo caminho certo, e isso leva a gente para a terceira questão. Esse é o momento que definitivamente o Yuno consegue se redimir por não ter conseguido salvar o esquadrão dele quando o Zenon atacou a base deles lá atrás. Naquela ocasião, ele ainda era bem mais fraco, né? Então uma pancada de figurante morreu e ele sempre se culpou muito por não ter sido forte o suficiente para poder proteger todos eles. Aquela situação nunca deixou o emocional do Yuno e agora ele pode de fato resignificar isso dentro dele. Em relação à Terra do Nunca, eu acho que toda a explicação que poderia ser dada já foi dita pelo próprio mangá e também em todas as redes sociais aí, mas tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente citar. Todo mundo sabe que o Tabata usou a história do Peter Pan para poder criar as magias aqui do Yuno, né, nesse momento, mas o que pouca gente sabe é que essa não é uma história da Walt Disney. Ela é de um autor chamado Barry e a obra, na verdade, era uma novel chamada The Little White Bird, em 1902, e ela é baseada numa história real trágica que aconteceu na vida do Barry, né, que foi a morte do seu irmão mais velho, que morreu um pouquinho antes ali de completar 14 anos e que afetou profundamente a mãe deles e, consequentemente, toda a família. Como o irmão morreu jovem, ele iria permanecer jovem para sempre, porque nas lembranças deles, o irmão ia ter eternamente ali os seus quase 14 anos, e isso inspirou a criação do personagem Peter Pan, que vive ali na Terra do Nunca, em que o tempo nunca passa. Ou seja, se você levar isso baseado ali em vertentes do espiritismo, o seu espírito não envelhece fisicamente
imediatamente depois que você morre. Então, você vai para o plano espiritual e lá você vai ter sempre a fisionomia da idade que você morreu. E a Terra do Nunca retrata esse lugar, né? Que não existe tempo. E se você pegar essa história aí toda e você comparar com o que está acontecendo aqui, é mais ou menos isso. O Asta é o irmão do Yuno e agora ele está tendo que lidar com a morte do irmão jovem, né? E que vai permanecer na lembrança dele eternamente com ali, né? Os seus 18 e pouquinhos anos. Então é um paralelo da história que é bem legal que o Taba tem série aqui, não só para se inspirar na questão de não passar o tempo, não sei o quê, mas se inspirar também na parte emocional. Uma outra coisa legal, né, que é a Sininho, como ela era chamada na minha época, mais antiga. Então, a Sininho, quando ela foi feita, de fato, ela não tinha forma. O Barry descrevia ela como um espírito de luz, sem forma e sem face, e ela só ganhou uma forma humanizada quando a Disney fez a animação da história. Então, isso também pode estar indiretamente, assim, bem indiretamente relacionado com a mudança fisionômica dela ali, né, da passagem de tempo da obra do Barry ali para a da Disney, tá? Um outro ponto é que a história do Peter Pan mostra pra gente os diversos valores importantes da vida, como, por exemplo, a amizade e a lealdade. E é exatamente por isso que a gente tem essa história aqui, né? Essa inspiração aqui, porque a gente encontra isso no Yuno e no Asta. A amizade fiel ao longo da vida, né? Em que, por mais que eles almejassem ali o mesmo posto, ainda assim o Yuno torcia e reconhecia pelo Asta, né? Ele ajudou muito, inclusive, nos treinamentos na infância do Asta. E a lealdade do Yuno com o Asta, que mesmo depois da morte do Asta, não abriu mão de honrar a promessa dele e decidiu que iria realizar o sonho do amigo em honra à memória dele, mostra o quanto ele é leal. Inclusive, a gente vê essa lealdade mais forte ainda, umas páginas mais pra frente, quando o Lúcio diz que ele é o rival do Yuno. E o Yuno fica muito pistola, porque pra ele não importa se o Asta tá morto, se tá vivo, o Asta é o Asta pra ele. Ninguém pode substituir o que o Asta representa, simboliza na vida dele. E ele não vai aceitar que ninguém tire o lugar do amigo da vida dele, muito menos um maníaco lunático como o Lúcio, né? O Yuno não precisa nem dizer que o Asta é o rival dele, mesmo que esteja morto, porque esse é um sentimento que está intrincado dentro de todo o ser dele e isso só mostra o quanto o vínculo que ele tem com o Asta é extremamente forte, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Na verdade, o Lúcio tem essa fala aí mais para poder humilhar mesmo o Yuno, para provocar. Ele gosta de fazer, sabe, essa distorção psicológica nas pessoas para fazer esse sofrimento e ativar um lado mais insano delas. Essa declaração aí do Lúcio deixa o Yuno tão puto que o Yuno vai pra cima do cara rachada e finca a espada de Zéfiro aqui, olha, no ombro do Lúcio, num golpe que definitivamente causou bastante dano ali no braço dele. Pode até ser que o braço dele tenha sido arrancado, a gente vai ver no próximo capítulo, mas definitivamente arrancou um puta pedaço do chifre do cara de alce ali pra fora, né? E eu não preciso nem dizer, gente, o que é que foi que aconteceu a última vez que um chifre foi cortado em Black Clover. Parece que os bichos, eles têm um apego nessas galhadas deles aí, que puta merda. Aqui, o que me chamou a atenção foi a cara de empolgação do Lúcio vendo o Yuno indo pra cima. Teoricamente, o Lúcio já sabe o que vai acontecer além do fluxo de mana com antecedência, né? A menos que ele não seja capaz de fazer essa leitura dentro da Terra do Nunca, já que ali o tempo não passa. E se não tem tempo passando, talvez ele não pudesse ver as linhas temporais, o que acontece ali dentro. Só que, assumindo que ele saiba, ele tá obviamente empolgado, não é só porque ele vai destruir o Yuno fisicamente. Porque já ficou muito claro que ele nutre um sentimento pelo Yuno, e é um sentimento de ódio, mas por que esse Yuno nunca fez nada pra ele? Porque basicamente, ao mesmo tempo que ele tem sentimentos de superioridade, né, ali por ser tão poderoso tal, e ter conquistado o poder de controlar a humanidade, de estar no topo do mundo, o Yuno consegue rivalizar com ele pau a pau, mesmo sendo um órfão que cresceu numa periferia, passando a vida toda usando um poder que nem era o dele de fato, e isso gerou no Lúcio um fanatismo em particular pelo Yuno. E esse ódio, né, do Lúcio acaba nutrindo nele uma conservação do narcisismo, porque ele tem traços narcisistas muito fortes e que possui ele dentro dele, e aí dessa forma ele consegue exercer a sua autonomia e a sua diferença entre ele e o Yuno. É um ódio de ordem psicótica, né, em que ele enxerga que pro eu dele sobreviver, né, quando eu digo eu tô falando da persona Lúcio, né, o ser subjetivo, ele precisa destruir aquilo que ameaça
ameaça essa sobrevivência do eu dele, que no caso é o Yuno. Como o narcisismo do Lucius faz ele se considerar muito especial, ele precisa destruir o Yuno, que ameaça essa condição de ser especial que o Yuno tem mesmo, né? O Yuno, ele é especial. O que leva a gente a deduzir que esse ódio denuncia uma mágoa do Lucius por ter alguém no mundo que é especial de verdade, que foi abençoado pelo universo, diferente dele, que precisou buscar maneiras paralelas e alternativa para se alcançar o nível que ele se encontra hoje. E aí isso gera no Lucius um sentimento de mágoa e frustração, e fica meio que uma relação de amor mesmo, sabe? Amor e reconhecimento. De amor porque a gente vê a obsessão que ele tem pelo Yuno, porque uma das facetas do ódio é justamente odiar aquilo que você admira demais, aquilo que a gente queria ser, né? Ou aquilo que a gente sente inveja. Às vezes tudo isso junto, tudo misturado. E isso mostra um vínculo de identificação do Lucius com o Yuno. E aí reconhecimento, porque a gente não consegue odiar aquilo que a gente não atribui valor. Então o nível do ódio do Lucius denuncia o quanto ele enxerga valor no Yuno. E tudo isso faz sentido quando a gente entende que o Lucius quer é tirar tudo do Yuno, não só a vida, tirar todo o poder dele que ele conquistou nas lutas, nos treinamentos, que ele ganhou simplesmente por ser abençoado pelo universo. Ele quer tirar do Yuno tudo aquilo que ele acredita que deveria ser dele, pra ele, mas que nunca foi. Bom, o fato é que recebendo esse ataque aí dentro da Terra do Nunca, o Lucius não vai conseguir reverter o corpo dele na parte ferida ali para poder se curar, o que é um fato bem peculiar, já que se ele sabe tudo o que vai acontecer, por que ele simplesmente deixou ser atingido, né? Porque provavelmente essa pode ser uma forma dele conseguir grudar ali no Yuno, separar a alma élfica dele, né, da parte humana da alfa, que nasceram fundidas, e se ele fizer isso, o Yuno perde ali a Terra do Nunca, perde a Bel, né, e só vai restar a magia de estrelas dele, que é muito forte sim, mas aí não é o suficiente para lidar com o Lucius. E se ele não pode gerar magia do tempo ali nesse momento, agora a gente vai descobrir as outras possibilidades de magia da alma, né, que o Lucius tem, e ver ali os poderes divinos dele em ação. Mas aí entra também uma questão, que se ele pegou para ele a magia dos irmãos dele, aí ele vai ser capaz de se recuperar usando essas magias, o que descarta a necessidade da magia do tempo ali dentro da Terra do Nunca, né, que não funciona. E aí também daria uma gama de possibilidades muito altas para o Lucius lutar dentro desse espaço. No final das contas, todo mundo sabe que essa batalha existe mesmo para poder atrasar o Lucius tempo suficiente para que o Asta possa chegar, mas ainda assim mostra o quanto toda a história do Yuno foi coerente e bem amarrada até aqui. Porque olha só, gente, eu sei que muita gente odeia o Yuno, reclamam dos power-ups dele, mas desde o comecinho da vida dele, mesmo antes dele ter um Grimório, ele já era um prodígio em manipular a magia de vento dele. Ele sempre foi um prodígio, né? Quando ele encontrou a Bella na masmorra, já teve o prenúncio de que ele ia ter essa magia relacionada ao tempo. Não foi à toa que tudo parou quando a Bel surgiu, né? Menos o movimento dela e do Yuno. E nem me vem dizer que no anime as coisas estavam se movimentando lentamente, porque eu posso provar que o tempo parou sim, no anime e no mangá, tá? Primeiro que no anime, o Asta, o Mars, a Mimosa, Noelle, o Luke, o Klaus, todo mundo que tava lá ficou imóvel. Podia até ter umas pedrinhas ali se movendo bem lentamente, né? Mas as pessoas em si estavam congeladas, inclusive o espadão do Mars lá estava congelado. E a gente precisa tomar o mangá como base, porque o mangá é a obra original, não o anime. E no mangá, pelas onomatopeias, fica bem nítido que quando havia movimento, havia som, e aí era representado por elas. Quando tudo parou de se mover, não tinha som, e aí não tinha onomatopeias, né, os risquinhos lá em kanji que a gente vê. Mas quando eles voltaram a se mover, tinha elas lá de novo, fora as representações de movimento através dos riscos de velocidade nos quadros, saindo ali dos personagens, do espadão do Mars, todas essas coisas. Então eu acho que esse ponto tá elucidado. Agora, a construção do Yuno foi fundamentada na sua alma élfica, que por causa disso foi capaz de obter o espírito do vento. Os elfos são reconhecidos por serem amados pela Mana, e esse foi um título que o Yuno sempre teve muito antes da gente sonhar que os elfos existiam no universo de Black Clover. O Grimório de 4 folhas foi mais uma vez pela relação da alma élfica dele, e depois ele teve os power-ups da magia das estrelas dele lá, que são referentes ao seu direito de primogenitura, direito de nascença. A magia de vento nunca foi do Yuno, era da parte élfica da alma dele, do filho do Lich, que está fundido nela. E tudo que veio relacionado ao vento é dessa parte.
A parte das estrelas vem da alma real dele, né? Por ele ser da realeza e tal. Então, foi um power-up que foi merecido, não foi sem merecimento ou sem explicação. Foi tudo construído lentamente desde o começo e que foi amarrado tudo muito bonitinho agora. E foi feito tudo conscientemente, tá, gente? Foi um nível de construção de poderes muito alto, a construção em si, né, do Tabata, muito bem feito ali por ele. E apesar de não ter tido muito foco na evolução do caráter ou da personalidade do Yuno, mas a gente não pode falar que as coisas aqui não foram bem fundamentadas, foram e muito. Bom, para finalizar, o Yuno realmente se tornou o mago com maior capacidade de ser rei mago em Clover, tanto pela capacidade analítica dele, a frieza em batalha, o raciocínio estratégico, quanto em relação aos poderes, né? Já que ele tem capacidades defensivas, técnicas de aprimoramento de força, de enfraquecimento, feitiços de tempo, de teletransporte, muita mana e muito poder ofensivo, de ataque também, o que torna ele agora o mago mais completo dos 4 reinos neste momento. E eu amei demais esse plot do Yuno. A gente tem que parar com essa treta aí, deixa a rivalidade para ficar entre ele e o Asta. A gente não precisa criar rivalidade entre a gente e os personagens, tá, gente? Foi tudo muito bem construído, e se o Yuno não tivesse esse power-up agora, não ia ter por que o Asta, mais uma vez, se superar para poder ficar um nível acima. Gente, eu falei no vídeo passado, é uma estrutura básica de shonen, tá bom? Confia, porque o plot do Asta vai chegar. Quando chegar, vocês vão chorar em Guarani. Escuta o que eu tô falando aí. Confia em mim que o Tabata não dá ponto sem nó, como falava a minha mãe, tá bom? Deixa o like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acham, porque eu sei que vai dar treta nos comentários. Eu gosto de treta, porque eu gosto de fofoca e eu quero ver ali o pau torando. Mas vamos defender o Yuno junto comigo aí, gente. Me ajuda nessa daí, tá bom? Bom fim de semana com vocês, sejam respeitosos. Eu tô mandando vocês tretarem, mas não faltem com respeito uns com os outros, tá? Vamos debater, é diferente, vamos debater respeitosamente, tá bom? Não vou ficar fomentando aqui o ódio entre vocês, foi só uma maneira de falar, tá bom? Gente, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau!